a respeito de um culto como este. Que culto é este, pastor Alexandre? É a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É também chamado de memorial, onde nos lembramos, onde trazemos à nossa memória o que Jesus já fez, está fazendo e fará por cada um de nós. A Bíblia diz que Ele, Jesus, começou uma boa obra na minha e na sua vida, e é Ele mesmo quem aperfeiçoa esta boa obra, pois Ele deixou o Espírito Santo para adornar a sua igreja, cuidar da sua igreja, ensinar a sua igreja, a fazê-la lembrar da sua palavra. Quando Jesus, momentos antes de ser assunto ao céu, foi Ele quem disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele estará convosco, querido, e é por isso que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus está conosco através do seu Espírito. Amém, queridos? 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, foi a leitura que nós fizemos nesta noite. Eu quero meditar com os irmãos, o apóstolo Paulo, que fundara esta igreja no nome do Senhor, não é isso? Na cidade de Corinto, uma cidade que foi escolhida por algumas razões. A primeira razão é porque era uma cidade que ficava geograficamente bem localizada, para que dali outros missionários, homens e mulheres de Deus, também fossem pregar o Evangelho. A cidade de Corinto certamente também foi escolhida por causa da sua imoralidade. Quanto mais imoral, quanto mais problemático, quanto mais terrível, querido, é aí que o Evangelho tem poder de transformar a vida do ser humano. Como assim, pastor? Certa feita Jesus disse a alguns homens que pensavam que por causa da sua descendência, por causa da sua genealogia, por causa das suas boas obras, com isso ia garantir a eles alguma coisa. Jesus chamou a atenção destes homens, fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas do seu tempo, dizendo: olha, na verdade as prostitutas estão entrando primeiro, na verdade os bêbados estão entrando primeiro do que vocês. Como assim, Jesus? Porque eles não estão confiando em si mesmo, não estão confiando em suas obras, mas estão confiando no poder, na misericórdia do Senhor. Esses homens foram repreendidos desta forma, porque confiavam em si mesmo. Você se lembra de um jovem rico que se aproxima de Jesus e faz uma pergunta inteligente, porém não teve uma atitude inteligente. Ele perguntou ao Senhor Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, respondendo à sua pergunta, disse: o que está escrito na lei? Aquele jovem conhecedor da lei disse: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Jesus, ouvindo a sua resposta, disse: respondeste bem, mas ainda te falta uma coisa. O jovem então certamente disse: Jesus, o que me falta?
Jesus respondendo a ele disse: vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, e você vai ter um tesouro no reino dos céus. A Bíblia diz, irmão Luiz, que aquele jovem abaixou a sua cabeça e saiu triste e voltou para as suas fazendas. Aí Jesus, olhando para ele, disse para os seus discípulos: quão dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos pensaram: então o certo é ficar pobre, Jesus. Jesus disse: não, o que o homem não pode fazer é colocar a sua confiança nas riquezas. A minha, a nossa confiança, querido, tem que estar no Senhor. Em meio à crise, em meio ao problema, em meio à prova, ou ainda em meio à abundância, em meio à saúde, porta aberta, em tudo isso, a minha e a sua confiança tem que estar no Senhor, querido. É Ele quem garante a vitória, é Ele quem abre a porta, é Ele quem tem saída, é Ele quem tem resposta. É o Senhor, é o Senhor quem nos ajuda em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas necessidades. Pedro, uma certa feita, disse para Jesus: Jesus, para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna para as nossas vidas. A cidade de Corinto, portanto, estava bem localizada para que o Evangelho fosse divulgado. A cidade de Corinto era uma cidade imoral, corrupta, uma cidade terrível. O termo corintianizar naquela época era dizer: eu vou me prostituir. Havia na cidade de Corinto um grande templo erigido em nome de Afrodite, erigido ali em nome de Diana. E eles então cultuavam, se dava uma prostituição naquela cidade de Corinto, assim também como na cidade de Éfeso naqueles dias. Mas foi exatamente ali que Deus escolheu um povo para ser lavado, para ser remido, para ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que quando entra na vida da pessoa, querido, faz toda a diferença. Logo no início desta carta, nós vemos algumas escolhas de Deus interessantes. Quem Deus escolhe, pastor? Qualquer pessoa, quando vai escolher um bom time, ele faz uma peneira e escolhe os melhores. Qualquer empresa, quando vai contratar alguém, ela faz uma seleção. A pessoa deixa o currículo, é enviado para os recursos humanos, faz-se entrevista, examina-se o currículo, vê quem tem aí virtudes, potenciais, tem faculdade, tem diplomas, e só entra os melhores. É assim ou não é? Em diversas áreas da nossa vida, da humanidade, é assim, querido. Os mais fracos são excluídos, os menores são deixados de lado. Mas olha só quem Deus escolhe. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27. As empresas escolhem os melhores, os empresários buscam os mais capacitados, os técnicos fazem questão: eu quero os craques, eu quero os bons de bola no meu time. Mas o nosso Deus
Ele é diferente, querido. Olha a escolha de Deus nessa cidade. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Espera aí, pastor, que escolha é esta? Não muitos nobres, poucos sábios, poucos poderosos, pouquíssimos desses aí são chamados. Quem Deus escolhe? Verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Primeira escolha de Deus, as coisas loucas. Você escolheria, irmã Aline, alguém louco para trabalhar na padaria? Júnior, lá no Magazine Luiza, tem um camarada aí que ele é meio louco. Vamos colocar ele para ser vendedor? Será que ele vai bater a meta? Será que ele vai vender consórcio? Será que ele vai dar resultado? A gente não ia nem abrir a porta, querido, mas a primeira escolha de Deus é esta. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para quê, pastor? Para confundir as sábias. A segunda escolha de Deus: Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Imagine, irmão Luiz, chega alguém e pede serviço, mas eu sou fraco, eu não consigo levantar um tijolo. A gente diria: filho, não dá para ser nem servente, não consegue levantar um tijolo, não consegue fazer massa. Mas Deus é diferente. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A terceira escolha de Deus: Deus escolhe as coisas vis deste mundo. O que é vil é o que não tem valor, querido, é o que não presta. Ninguém escolhe algo vil. Você vai na quitanda, aquilo que parece que não está legal, você deixa para lá. Eu quero só os melhores. Mas Deus não. Oh glória! Para mim presta, para mim tem valor, para mim vai ser vaso, para mim vai ser usado, para mim vai ser missionário, para mim vai ser obreiro, para mim vai ser pastor, para mim vai ser homem e mulher de Deus. Aleluia, Senhor. Deus escolhe as coisas vis. Quarta escolha de Deus, versículo 28, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. É porque as coisas fracas, é porque as coisas vis, é porque as coisas loucas vão dizer assim: ó, eu dependo de Deus, eu careço de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, eu não me glorio em mim mesmo, eu não me vanglorio nas minhas coisas, eu me vanglorio, diz o apóstolo Paulo, na cruz de Cristo. Ei, querido, eu sinto em te dizer, mas se você está aqui esta noite, não é porque você é poderoso, não é porque você é sábio, não é porque você é forte, é porque você é fraco, é porque você é pequeno, é porque você é vil, mas Deus te escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou, querido.
é porque Deus nos amou primeiro. Texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos são escolhidos de Deus? Deixa eu ver aqui esta noite. E você que nos assiste pela internet, você é escolhido de Deus. Na cidade de Corinto, Deus levanta um povo querido, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E Paulo escreve em especial essa carta, e também a segunda carta aos Coríntios, para corrigir, ensinar a igreja, principalmente neste dia tão especial em que eles se reuniam na mesa do Senhor. Para que eles se reuniam na mesa? Para participar da ceia do Senhor. Pastor, o que é ceia? É banquete, é refeição em comum, é alimento, pois traz como símbolo o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. O pão é o corpo do Senhor. Corpo este que foi por nós moído na cruz do Calvário. Corpo este, querido, que assim como o pão dá sustento, símbolo de vida, símbolo de saúde, necessidade diária. Na oração mais conhecida de todos os tempos, qual é a oração mais conhecida? A oração do Pai Nosso. Jesus ensina: dá-nos o nosso pão de cada dia, porque sem pão não se vive, sem pão não se trabalha, sem pão não se cresce. É Deus falando: quer ter vida, se alimente do meu corpo; quer crescer, se alimente do meu corpo; quer trabalhar, se alimente do meu pão, que veio do céu. Nosso pão diário é feito na padaria, mas o pão que alimenta a nossa alma veio do céu. O nome deste pão, o nome lindo, chama-se Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus. É Ele que nos alimenta, e o seu sangue nos garante pureza, nos garante lavagem, nos garante libertação. E eu quero falar de 3 aspectos da ceia, pelos quais temos que sempre olhar. Todas as vezes que nos assentamos para participar da ceia, devemos olhar para pelo menos 4 coisas importantíssimas. Eu vou ser breve. Primeira coisa que devemos olhar nesta noite, preste atenção. O que é, pastor, que eu tenho que olhar quando eu participo da ceia, da celebração da morte e ressurreição do Senhor? Está no verso 26, dá uma olhadinha aí. Primeira coisa que eu preciso olhar, para ficar mais bonito, primeiro eu tenho que fixar o meu olhar em algo importante. Que algo é este? Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais primeiro a morte do Senhor. Pare um pouco, querido. Você está aqui porque Jesus morreu por você. Estamos celebrando a ceia porque um justo, inocente, imaculado, que não abriu a sua boca diante dos seus acusadores, diante de cruéis soldados,
que despiram as suas vestes, que crucificaram as suas mãos, que crucificaram os seus pés, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. O meu e o teu Jesus, o nosso Jesus, Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz do Calvário. Ei, olhe para a cruz nesta noite. Pastor, estou tão fraquinho. Eu te convido a olhar para a cruz nesta noite. Pastor, estou assustado e com medo nesse tempo tão difícil. Levante os seus olhos e olhe para a cruz. Jesus morreu naquela cruz, provando o seu amor, dizendo: eu não te deixo, eu não te desamparo, eu te esforço, eu te ajudo, você é meu, você é minha, eu te amo. Olhe para a cruz. Na cruz tem paz, na cruz tem comunhão, na cruz tem perdão, na cruz tem mais uma oportunidade, na cruz tem uma nova chance. O homem, quando nós erramos, dizendo para você: já era e acabou, cartão vermelho, passa lá no escritório. Mas Jesus não. Caiu, filho, andachando de cabianarabia, cai. Olha aqui a minha mão que te levanta e te restaura. Olha aqui a minha presença que te esforça e te ajuda. Eu não desisto de você. Temos que olhar para a cruz. A cruz não está com os braços fechados, a cruz está com os braços abertos, dizendo: a esperança, a saída, a solução. O tanto que o ladrão da esquerda zombava e escarnecia, mas o ladrão da direita, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, queridos, sem nunca ter roubado, sem nunca ter mentido, mas porque Ele permitiu. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego, para isso eu vim. Quando ele estava no Getsêmani, numa figura de cálice, ele olha para o Pai em oração e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque Jesus sabia o preço que a graça, preste atenção nessa frase, a graça é de graça, mas não foi de graça. O perdão é de graça, mas o perdão não foi de graça. Custou o sangue, custou a vida, custou a lágrima, custou o suor de sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade. Se é preciso morrer, se é preciso ser crucificado, eis-me aqui, Pai, faça a tua vontade. Em primeiro lugar, temos que olhar para a cruz, temos que olhar para a morte de Jesus. É o primeiro olhar quando nos assentamos na mesa para participar da ceia do Senhor. O segundo olhar, ainda no verso 26, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E no verso 26, na última parte, Ele nos ensina o seguinte: todas as vezes que comer deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Segundo, até que venha. É o segundo olhar, querido. Jesus morreu
ressuscitou ao terceiro dia, ficou com a igreja 40 dias, ensinando a respeito do reino. No último dia, presbítero Agilson, Jesus estava no monte, chamado Monte das Oliveiras, e cerca de 500 pessoas estavam ali com ele, os seus discípulos estavam ali, e a Bíblia diz, querido, que a sua veste começou a transparecer, e diante dos olhos de todos aqueles que ali estavam, Jesus começou a subir ao céu, começou a subir ao céu. A Bíblia diz que veio uma nuvem e encobriu, e ele foi assunto aos céus. E eles continuaram atônitos, olhando para cima, procurando entre as nuvens Abílio, presbítero Abílio, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Até hoje as pessoas estão procurando e perguntando: onde está Jesus? Mas a Bíblia diz que naquele momento, irmã Maria, apareceu um anjo e disse para eles: por que vocês estão atônitos olhando para o céu? Do mesmo modo em que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. Quando nos assentamos na mesa do Senhor, temos que olhar para a morte, ressurreição, e estamos dizendo nesta noite: ele vem, Maranata, os céus vão se abrir. Dada a palavra de ordem, o Senhor vai dizer ao arcanjo: arcanjo, cadê a trombeta? O arcanjo vai dizer: está aqui Jeová. Enche o peito de ar e pode soprar, porque o meu filho vai descer para arrebatar a igreja, para tirar da terra aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Quantos estão esperando Jesus voltar? Ele vem, ele vai voltar, ele vai cumprir a promessa. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, João 14, eu voltarei. Eu vou voltar. Há mais de 2.000 versículos no Antigo Testamento que dizem: ele vai voltar. Há cerca de 318 sinais no Novo Testamento, pasme, todos já cumpridos. Covid-19 é só mais um, a qual Jesus está dizendo: se prepara, igreja. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Ele vem, querido, buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Deixa eu ver se você está aqui, me dá um sinal nesta noite e glorifica a Deus. Terceiro olhar, no momento de ceia, de celebração da morte, devemos olhar, querido, para dentro de nós. A Bíblia diz: examinai a vós mesmos. Não é tempo de olhar para o defeito de A, querido. Não é tempo de olhar para o problema de B. Temos que orar, ter misericórdia, ter compaixão, querido. Alguém querendo apanhar Jesus uma certa feita disse: quem é o meu próximo?
Jesus contou uma parábola e disse: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e alguns salteadores pegaram ele e deixaram ele quase morto. Descia também um sacerdote por aquele caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Vou sujar minhas vestes, estou indo para a igreja, não tenho tempo a perder. O sacerdote dizia no seu coração, conjectura, imagino eu. Descia também um levita: rapaz, vai estragar minha unha, afinal eu tenho que tocar com ela, não posso pegar nesse homem aí, ó, vai estragar a minha unha, fica aí. E foi embora. Mas a Bíblia diz na parábola do bom samaritano, Jesus dizendo: quer saber quem é o seu próximo? Descia também um samaritano, desceu da sua cavalgadura, desceu ao encontro daquele homem, colocou azeite e vinho na sua ferida, colocou na sua cavalgadura, levou até a estalagem e disse: tudo que ele gastar, pode ficar tranquilo que eu vou pagar quando eu voltar. Ei, querido, que figura interessante. Um belo dia, um bom samaritano estava no trono e disse: eu vou descer lá, mas você vai comer com os pecadores, não tem problema, eu vou descer lá. Você vai sujar os seus pés, não tem problema, eu vou descer lá. Você vai ter que deixar a sua coroa, não tem problema, mas eu vou colocar azeite, eu vou colocar vinho na ferida do homem. Jesus desceu a este mundo, querido, assumiu a forma humana, aleluia, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Ele é o bom samaritano por excelência. Jesus disse para aquele doutor da lei: qual foi o próximo destes homens? Ele disse: o samaritano. Faze a mesma coisa e viverás. Temos que olhar para dentro de nós, querido. Dependemos do Senhor, carecemos do Senhor. Olhe para você, amém? Se preocupe com os seus erros, se preocupe em melhorar diante do Senhor, em dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Lucas 18, 2 homens entraram na parábola. O fariseu ficou de pé dizendo: olha, eu dou dízimo, olha, eu jejuo 2 a 3 vezes por semana, e tem mais, não sou igual esse publicano que está aí atrás, não. O publicano estava de joelho dobrado, boca no pó, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. O que o publicano estava fazendo? Olhando para dentro dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Você está na mesa do Senhor, e Deus está dizendo nesta noite: olhe para dentro de você. Em último lugar, se coloque de pé neste momento. O quarto olhar, recapitulando: primeiro olhar, a morte de Jesus. Segundo olhar, até que Ele venha. Ele vai voltar, querido. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Terceiro olhar, temos que olhar para dentro de nós. Quarto e último olhar, temos que olhar para o lado. Se preocupar em quem não veio. Se preocupar, querido, por quê? Vou visitar. Por quê? Vou ajudar. Por quê? Faz parte do corpo. Por quê? O teu irmão, preste atenção, não é o teu inimigo. As coisas deste mundo vão ficar aqui. Se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tudo isso vai passar, querido. Se importe com o seu irmão.
Se importe, querido, você foi colocado no corpo para ajudar. Já contei a parábola do samaritano, também cabe aqui. Esteja próximo. O maior mandamento continua sendo: amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, todo o teu pensamento, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Se importe, abrace, ame, valorize, considere. Você faz parte do corpo, você faz parte da igreja. Amém? Vamos orar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você que nos acompanhou nesta live a qual fizemos. Alguns irmãos em casa também assistiram. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, olhe para a morte de Jesus, olhe para a cruz, olhe para dentro de você, olhe para o lado, ame o teu próximo e olhe para o céu. Levante a sua cabeça e saiba que Jesus vem e Ele quer te arrebatar. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo a leitura, já fizemos como leitura oficial, fazendo também a higiene das nossas mãos e servir a noiva, servir a igreja. Que privilégio, querido. Hoje você está aqui se alimentando